Quando eu falo que é simples de implementar, tá, gente? Tem um detalhe, então tá aqui, né? Vantagens, é simples, rápido e intuitivo, tá? Simples desde que você tenha um arcabouço que te forneça, tá, o estado do jogo. Você consiga transformar o estado do jogo pôr ele, sei lá, num conjunto de variáveis que me permitam depois perguntar, tá, sobre o estado do jogo para você poder fazer esse tipo de coisa. Tá? Teve um trabalho, daqui a pouco eu falo desse trabalho para vocês, de um aluno de mestrado, que ele quis implementar um sistema de apoio ao jogador para um jogo RTS. Tá? Qual que era a ideia? Era ter um amigo, seu amigo chato do lado, tá? Que fica te cutucando, faz isso, faz aquilo outro, vai buscar ouro, constrói não sei o que, etc. Tá? Ou seja, você nunca jogou tal jogo RTS, ele fica te dando dica. Para ele poder dar essas dicas, o que ele faz? Ele investiga o estado do jogo, monta um conjunto de variáveis, tá? E aí faz a inferência em cima dessas variáveis de acordo com o estado do jogador. Tá? Então, tem toda a captação do conhecimento do jogo que está por trás aí, que pode ser uma parte mais difícil. Tá? E, é claro, a montagem dessa árvore de decisão. Tá? Esse sistema, a árvore de decisão, normalmente é chamado de sistema especialista, por quê? Precisa de um especialista para montar isso. Tá? No exemplo do diagnóstico médico que eu dei para vocês, tem que ter um médico que vai falar, se o cara está com febre, está com dor no corpo e está com, sei lá, tremedeira, ele está com dengue. Só um médico sabe disso a princípio. Tá? Mesma coisa aqui, só um cara que joga um jogo sabe que ele tem que fazer isso aqui. Só um cara que joga um jogo da RTS, ele vai pôr aquele conhecimento. Então você tem que incorporar esse conhecimento na árvore. Tá? Então uma das desvantagens que a gente tem quando a gente usa a árvore de decisão é isso. Tá? Você tem que... Não está aí não, mas era para estar. Tá? Você depende de um especialista para você poder fazer essa árvore. Então, eu acho que está na transparência da frente isso aí. Tá? Outras desvantagens, ela pode ficar complexa, ali eu dei um exemplo simples, agora pensa um jogo inteiro que você vai modelar tudo através de uma árvore de decisão, ela pode ficar imensa. Tá? Então pode ficar complicado se gerenciar isso. E outra coisa é a falta de aleatoriedade. Tá? Os comportamentos são previsíveis. Da mesma forma que você pode pôr aleatoriedade na máquina de estado finito, você pode pôr aleatoriedade aqui. Tá? Você tem uma árvore de decisão não determinística. Uma determinada situação, você vai para cá ou você vai para lá e funciona do mesmo jeito. Tá? Outra coisa que é interessante e é muito utilizada é você aprender a sua árvore. Tá? Em vez de você montar isso aqui na mão, tá? Então tem vários algoritmos para você fazer aprendizado de árvore de decisão. Você pega exemplos, tá? Assim, você pode montar uma árvore de decisão baseada em treinamento. Tá? Você pega vários exemplos, com essas condições aconteceu isso, com essas condições aconteceu isso, não sei o quê, e com isso você consegue montar essa árvore aqui. Tem métodos estatísticos para você montar esse tipo de árvore de decisão. Tá? Então você aprende ela baseada em exemplos. Tá? Então, um aprendizado que você vai fazendo à medida que você vai tendo exemplos, tá? E você consegue chegar numa árvore de decisão final. Ou seja, você vai montar a estrutura dessa árvore baseada nesses exemplos. Tá? Tem vários algoritmos para isso e pode ficar interessante. Ok? Na verdade, as árvores, de forma mais geral, tá? Tanto a máquina de estado finito quanto as árvores de decisão são casos especiais do que a gente chama de sistema baseado em regra. Tá? Então, talvez um nome mais genérico para esse tipo de abordagem é sistema baseado em regra. Tá? A árvore de decisão é uma implementação específica do sistema baseado em regra, máquina de estado finito também é outra implementação específica, tá? Mas se você quiser fazer de forma mais geral, tá, o que a gente tem é esse sistema baseado em regra, que do inglês é Rule Based Systems. Tá? Que a ideia é mais ou menos essa, ou seja, tem um montão de condições e de acordo com as condições você vai analisar essas condições e vai acontecer as transições. Tá? No caso aqui, basicamente, um sistema baseado em regra, eu tenho um conjunto de regras no estilo if, then, else, tá? Ou if, then só, que são utilizadas para fazer inferências em uma base de conhecimento e decidir qual ação tomar. Tá? Então, basicamente, a gente tem um conjunto de regras, um banco que a gente chama banco de regras. Tá? A gente tem uma memória de trabalho, tá? Que é outra estrutura, e eu consulto essa memória de trabalho, que vai me dar a situação do jogo. A situação é essa, você vê quais regras disparam. E essas regras vão fazer mudar o comportamento ali. Essa aqui é a ideia. Tá? Tem um exemplo aqui mais na frente, vai ficar mais claro. Então, esse tipo de sistema baseado em regras, eles permitem a realização de inferências. Ou seja, eu pego o conhecimento que eu tenho do mundo, tá? Normalmente o conhecimento do especialista vai estar nas regras, tá? A situação atual do mundo vai estar na sua memória de trabalho,
tá? E você vai fazendo consulta. Se a minha memória de trabalho é essa, então dispara a regra tal. Se acontecer isso, dispara a regra tal. E assim por diante. E você vai trabalhando dessa forma. Tá? Então, como eu falei, na década de 70 e 80, tá? Os sistemas especialistas eram exemplos clássicos disso aí. Tá? Então, como é que ela funciona? Basicamente, você tem a memória de regras, que são essas regras do estilo if-then, tá? que fazem consultas sobre a memória de trabalho. Tá? A memória de trabalho armazena fatos conhecidos e conclusões tiradas a partir das regras. Tá? A memória de trabalho pode... Um exemplo simples, tá? A memória de trabalho guarda a posição de um personagem, tá? De um NPC. Tá? Aí sua regra testa. Se a posição do personagem é tal, tá? Move o personagem tantos metros para a direita. Quando você faz isso, ou seja, você disparou a regra foi, a gente fala que a regra foi disparada, tá? Ou seja, a condição foi verdadeira, disparou a regra, ele vai executar a ação daquela regra. E a ação daquela regra está fazendo o quê? Está alterando a memória de trabalho. Tá movendo o personagem. Então a nova posição do personagem vai ser tal. Tá? E por aí vai. E aí você fica nesse processo, toda hora você pega a memória de trabalho, dispara as regras. Vê a memória de trabalho, dispara as regras. E fica nesse loop. Tá? Então as regras são disparadas a partir de fatos presentes na memória de trabalho. E com isso, novos fatos, tá, vão sendo incluídos nessa memória de trabalho. Essa aqui é a ideia. O mecanismo de inferência, na verdade, a gente tem duas formas de fazer a inferência. Tá? Tem a forma mais tradicional, que é essa que eu acabei de falar. Tá? Ou seja, você verifica qual das regras se casam com a informação na memória de trabalho. Tá? Então você vê qual condição, você tem o if condição, faz qualquer coisa. Então você vê qual condição é verdadeira ali. Tá? Essas condições vão disparar as regras. Tá? Se disparar mais de uma regra, você pode ter a opção, vou executar todas as regras que dispararam, vou executar, sei lá, de maior prioridade, vou executar alguma aleatoriamente, alguma, etc. Tá? Vai pegar o resultado dessa regra, tá? Vai disparar e vai atualizar a sua memória de trabalho com o resultado da regra. Então esse é o que a gente chama de forward chaining, ou seja, um encadeamento direto, vamos pensar assim. Tá? Tem uma outra opção que não é tão usada em jogos, mas em vários outros sistemas já foi utilizado, tá? Que é o que a gente chama de backward chaining, tá? Que é esse aí de trás para frente. Ou seja, baseado no resultado, você observa alguma coisa, tenta casar isso com o resultado da regra, tá? E tenta inferir a condição que disparou a regra. Tá? Então, em vez de você ir da condição para o resultado, você vai ir do resultado para a condição. Então, você vai de trás para frente tentando inferir. Tá? Um exemplo extremamente simples aqui. Tá? Pensa um jogo RTS. Né? Que você quer inferir o estado do jogador, tá? O nível de tecnologia do jogador, etc. Tá? Exagerando aqui para o meu exemplo, mas pensa que é alguma coisa desse tipo. Tá? Então, em verdinho aqui está a minha memória de trabalho. Em determinado momento, tá? Eu tenho um pedreiro, um stonemason aqui, yes, tá? E eu tenho 650 de ouro. Então, essa é a minha memória de trabalho, são as condições, são o estado do sistema. E eu tenho uma regra aqui que é o seguinte: if stonemason yes, ou seja, você tem um pedreiro e você tem mais de 500 de ouro, o que você vai fazer? Constrói um castelo, tá? Então a ação vai disparar uma ação para o cara construir um castelo, tá? Vai diminuir a quantidade de ouro, ele vai precisar de 500 pepitas de ouro, 500 unidades de ouro lá para construir, mas a partir desse momento vai ter um castelo. Aí minha memória de trabalho passa a ser stonemason yes, o cara não morreu, continua lá vivo, tá? O gold caiu para 150 e o castle passou a ser yes. Tá? Aí na sua memória de regra você poderia ter alguma coisa. Se o cara tem um castelo, tá? Cria, sei lá, soldados. Aí dispararia essa regra e memória de trabalho ia estar lá, soldier yes, e por aí vai. Tá? Então esse é o forward chaining, ou seja, a partir da memória de trabalho eu vejo quais regras disparam e tento e vou alterando a memória de trabalho a partir daí. Tá? O backward chaining aqui poderia ser alguma coisa do tipo: para eu ter um castelo, se eu tenho um castelo, com certeza eu tenho um stonemason. E com certeza o cara tinha mais de 500 de ouro. Tá? Então você faz o caminho inverso. Se você observa isso aqui, ó, tá? Castle yes, então provavelmente essa regra aqui foi disparada. Aí por aí vai. Tá? Então acaba que o backward chaining é muito usado, ou foi muito usado em coisas de prova de teorema, etc. Em jogos não faz muito sentido, não. Tá? Em jogos normalmente a gente sempre segue a cadeia direta. Tá claro? Dúvidas? Tá? Nota que aqui é um exemplo mais geral.
Tá? Eu poderia implementar isso através de máquina de estado finito, poderia implementar isso através de uma árvore de decisão, tá? Mas acaba que assim, o modelo mais formal de fazer isso é utilizando um sistema baseado em regra. Tá? O sistema baseado em regra te facilita se você quiser, por exemplo, implementar isso como um banco de dados mesmo. Então você pode começar a fazer consulta tipo select qualquer coisa ou usa SQL para ver se a condição é verdadeira. Tá? Então amplia as suas possibilidades de poder fazer consulta, assim, porque a princípio numa árvore de decisão ou num sistema ou numa máquina de estado finito, suas condições são condições simples. Se a situação é essa, faz isso. Se a situação for essa, faz aquilo. É igual uma situação simples dessa aqui. Mas eventualmente você pode querer fazer uma situação mais complicada. Tá? Fazer regras mais complicadas que exigem consultas nesse banco de dados. O banco de dados pode ter muito mais informação do que umas informações simples de variável, esse tipo de coisa. Tá? Só que isso tem um preço. Tá? Normalmente o sistema baseado em regra pode ser mais caro. Se você começar a fazer consultas extremamente complexas, suas regras começam a ser extremamente complexas, eu tenho muita regra, etc., o custo disso pode começar a ficar impraticável para jogo. Tá? Então tem vários jogos que usam esse tipo de sistema baseado em regra, tá? Ou seja, implementado dessa forma, sem ser simplesmente uma máquina de estado finito ou uma árvore de decisão. Não, eu vou implementar um banco de regras, um banco de dados dos meus fatos e vou fazer esse processo de inferência usando o forward chaining, etc. Tá? Só que pode ficar um pouco caro fazer isso. Tá? Então, isso aqui eu falei para vocês, são interessantes quando o problema pode ser representado por esse tipo de regra. Tá? É muito estudado em inteligência artificial, tá? Então essa é outra vantagem. Tem milhares de trabalhos sobre sistema baseado em regra, como eu falei, na década de 70, 80, tá? Era o que existia em IA. Tá? A IA era praticamente concentrada nisso nos sistemas especialistas. Tá? Agora, como eu falei, a desvantagem, tá? Pode ser lento dependendo do tamanho do problema. E aqui que está a frase que era para estar lá atrás. Tá? Requer um especialista para montar a base de conhecimento. Tá? Então você precisa de alguém para montar essas regras para você e etc. Tá? Pode ter forma de aprendizado? Pode também. Tá? Mas de qualquer forma, o sistema baseado em regra clássico, tá? Pode ser muito caro. Tá? De vez em quando o povo fala, é um canhão para matar mosquito. Tá? Porque de repente, para o comportamento você precisaria, uma máquina de estado finito seria suficiente. Tá? Você não precisa de um sistema todo baseado em regra para fazer isso. Último tópico, penúltimo, né? O último tópico dessa parte de comportamento, tá? Mas depois ainda vou falar um pouquinho dos projetos em andamento, é a parte de lógica nebulosa. Na verdade, gente, eu peguei alguns tópicos, eu não esqueci de trazer os livros que eu ia mostrar para vocês. Mas assim, tem outros tópicos, né, de comportamento, tem outros sistemas baseados em comportamento, mas assim, no tempo restrito eu tentei pegar alguns, talvez dos mais significativos, e um que é bastante utilizado também é o que a gente chama de lógica nebulosa. Do inglês é fuzzy logic. Tá? Tem gente que chama de lógica difusa, mas eu acho que não é o termo melhor para fuzzy logic, não. Tá? E a ideia da lógica nebulosa é você sair um pouco da lógica booleana. Tá? A lógica booleana é tudo verdadeiro ou falso, ou é isso ou não é isso. Tá? A lógica nebulosa permite você ter um certo grau de verdadeiro e um certo grau de falso. Essa que é a ideia. Tá? Ou seja, as coisas não vão precisar de ser exatas assim, não. Tá? Então, na verdade, a lógica nebulosa, tá, permite a gente resolver de vez em quando a dificuldade linguística de modelar um problema como verdadeiro ou falso. Tá? Então, se eu pergunto para vocês, como é que está a temperatura hoje? Tá? Pode ser só quente e não quente. Tá? Mas isso não é a melhor opção. Tá? Você pode falar, está mais ou menos quente. Está médio, sei lá, está meio frio e assim por diante. Tá? Ou seja, se você quer ter mais grau de liberdade de você poder definir sua temperatura de hoje. Tá? Nota que isso não é uma dificuldade numérica, você não tem incerteza com relação à temperatura. Eu podia ter um termômetro aqui que vai me falar, sei lá, o condicionado está ligado lá, tá 25,2 graus. Eu posso ter isso exato, tá? Mas 25,2 graus é o quê? Quente ou não quente? O booleano seria isso, quente ou não quente? É mais ou menos, é médio, sei lá. Tá? Então, o que a lógica nebulosa faz é resolver a dificuldade linguística de modelar isso. Tá? Eu não estou tratando incerteza, porque tem muito crítico que fala, não, a lógica nebulosa está aí para substituir. Tem gente que fala que a lógica nebulosa substitui
a teoria da probabilidade, né? Que aí você trata a incerteza das coisas. Tá? Se eu não soubesse a temperatura, eu podia modelar. Vai ter uma distribuição normal da média, não sei o quê, que é interessante. E hoje a IA está caminhando muito, abrindo um parênteses aqui, tá? A IA, a IA em geral está estudando muitas questões de probabilidade, de uso de teoria de probabilidade, rede bayesiana e outras alternativas que usam esse arcabouço matemático da probabilidade. Tá? Infelizmente não vai dar para falar nada disso aqui. Tá? Mas lógica nebulosa, a princípio, não tem nada a ver com probabilidade. Tá? A probabilidade é um arcabouço matemático, tá, bem forte para eu tratar diversos problemas. A lógica nebulosa, eu estou tratando simplesmente de problema linguístico. Tá? De eu não querer definir o negócio como true ou false. Tá? De eu querer ter uma coisa no meio ali para poder resolver esse problema. Tá? Então, a lógica nebulosa surgiu como uma alternativa nessas situações aqui. Tá? Então, um exemplo. Você quer modelar, você está fazendo um jogo de golfe ali e quer modelar suas frases dessa forma aqui. Tá? Ou seja, se a bola está longe e o buraco está... a bola está longe do buraco, o terreno está levemente inclinado da esquerda para a direita, bata na bola forte numa direção um pouco à esquerda da bandeira. Anotaram o tanto de um pouco, mais ou menos, forte, fraco e etc? Ou seja, eu não estou definindo se distância é maior do que 10 e não sei o que, ou seja, você está deixando o negócio aberto. Tá? E você queria, a sua vontade no jogo, poder fazer uma alternativa dessa forma. Em vez de ter que codificar if não sei o que, den isso aqui, if não sei o que, den isso aqui. Não, eu vou tentar fazer as coisas mais linguísticas. Tá? Outro exemplo, se a bola está muito perto e o terreno é plano, bata gentilmente, etc, etc, etc. Tá? Então, eu poderia implementar isso através de lógica normal. É só fazer a distância ali, ó, muito perto é qualquer coisa menor de 1 metro, perto é de 1 a 3, médio de 3 a 5, longe de 5 a 7, muito longe, maior do que 7. Só que eu não quero fazer isso. Tá? Por que eu não quero fazer isso? Porque, dependendo do grau de detalhe que eu quero, isso aí pode ficar infinito. Tá? Eu posso ir no detalhe do centímetro daqui a pouco. Está muito, muito perto. Está muito, 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 muito perto. Tá? Não vou querer fazer isso, talvez. Tá? Outra coisa é o seguinte, como é que eu defino, por exemplo, a distância 4,99? Tá? Ela está dentro do conjunto médio ali, está dentro da distância média. Mas ela está quase longe. Né? Você pode falar assim, 4,99 é um médio longe. Né? É igual... 4,99 é mais longe do que 3, por exemplo. Né? Menos médio do que 3, por exemplo. Menos médio do que 4. Então você vai querer isso. Na verdade, você quer fazer esse tipo de coisa. Tá? Na verdade, o que a lógica nebulosa vai permitir a gente fazer é fazer uma transição suave entre esses conjuntos. Em vez de ser, eu só pertenço a um conjunto, ou eu estou médio ou eu estou longe, tá? Eu vou ter situações assim, você está mais para médio e menos para longe. Você está 55% médio e 45% longe, e por aí vai. E você vai fazer inferência a partir disso aí. Tá? Você vai poder modelar dessa forma e fazer inferência a partir disso. Ou seja, isso vai poder isso vai facilitar o seu sistema de inferência. Assim, a sua lógica do jogo, dependendo do caso, vai ficar facilitada para você poder usar esse tipo de coisa. Tá claro a ideia geral? Tá? Então, ela surgiu, na verdade, em 65, tá? Com esse cara Loftus Adler, tá? E, de novo, é uma forma de representar problemas nos computadores de uma forma com que nós, seres humanos, pensamos um pouquinho. Tá? Então, a gente não é tão booleano. Né? A gente, tirando de novo o Dr. Spock da reta, tá? A gente não é tão lógico assim. A gente usa coisas mais... menos discretas e mais contínuas, a gente pode pensar assim também. Tá? Então, a essência da lógica nebulosa, tá? Esses dois são frases deles, tá? É uma questão de grau, que a gente vai falar de um grau de pertencimento. Tá? Então, 4,99 está mais para longe do que para médio. Então, ele faz mais parte do conjunto longe do que do conjunto médio. Então, você vai conseguir gerar esse tipo de coisa. Tá? Então, pensa, por exemplo, num controle do ar-condicionado aqui. Tá? Na lógica booleana, tá? Eu tenho aquilo ali. Tá? 27 graus. Qualquer coisa maior ou igual a 27 graus é quente. Tá? Qualquer coisa menor ou igual é not quente. Eu só tenho essa opção. Tá? Na lógica nebulosa, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter uma gray area, uma área nebulosa, na verdade. Tá? Ou seja, uma transição suave entre esses dois. Uma coisa que está aqui embaixo,
Tá? Ou seja, estou lá nos 15 graus, com certeza é NOT quente. Tá? Uma coisa que está lá em cima, nos 30 graus, com certeza é quente. Tá? Mas uma coisa por aqui, sei lá, 26 graus, meio NOT quente, meio quente, sei lá, 40% NOT quente, né, 60% quente, é isso que a lógica nebulosa permite a gente fazer. Então, ou seja, você vai modelar as coisas dessa forma mais contínua, dessas transições suaves entre o que a gente chama de conjuntos nebulosos, tá? E você vai ter um arcabouço de fazer as inferências em cima disso. Ok? Tá? Só abrindo um parênteses, tá, gente? Como eu falei, tem muitos críticos da lógica nebulosa. Eu não sou nem defensor, nem crítico, eu estou explicando para vocês, tá? Já usei em alguma situação, é aquela velha história, né? Você tem que saber quando você usa cada ferramenta. Né? Se você só tem martelo, tudo é prego para você. Né? Então tem gente que usa lógica nebulosa para resolver qualquer problema. E não. Lógica nebulosa tem o aspecto interessante dela, mas, de novo, quando o problema envolve realmente probabilidade, tá? Você tem que usar arcabouço probabilístico e por aí vai. Tá? Então tem muita crítica, né? O pessoal fala, esse negócio não funciona muito bem não, mas tem situações que o pessoal usa bastante. Tá? Então, fechando parênteses, tá? Do comentário geral. Né? Então essa gray area aqui, a lógica nebulosa permite exatamente você ter diferentes graus de verdadeiro ou falso. Então o negócio nem vai ser completamente verdadeiro, nem vai ser completamente falso. Tá? Então o ar-condicionado é exatamente isso. Tem o ar-condicionado aqui, né, se fosse aqui, ia ficar ligando e desligando. É um controlador que a gente chama de bang-bang. Tá? Ele liga, passa de 27, desliga. Liga, desliga, liga, desliga. Aqui não, eu posso ir aumentando o termostato, tá? E seguindo aqui. Tá? Eu posso ter esse tipo de coisa funcionando.